Grande, largo amor de Jesus é grande, largo. Grande, largo amor de Jesus é grande, largo. Amém. A paz do Senhor, crianças. Mais um dia estamos aqui com a nossa EBF. Mais um dia. E hoje queremos já convidar vocês a compartilhar o link para estar chamando mais coleguinha para estar assistindo a nossa EBF. Vamos fazer assim? Amém. Glória a Deus, tia Gabi. Vamos fazer uma oração para a gente começar a nosso segundo dia de EBF. Amém? Amém. Boa noite, crianças. Estou muito feliz de estar aqui novamente, juntamente com vocês. Vamos orar juntamente comigo. Feche os olhinhos e vamos falar com o Papai do Céu. Amém. Meu Deus e meu Pai, estamos aqui nessa noite, Senhor, para falarmos mais um pouco da Tua palavra, Senhor. Que o Senhor venha abençoar a nós, venha abençoar as criancinhas, venha abençoar a nossa EBF, Senhor. Que a nossa semana seja abençoada em nome de Jesus. Amém. Amém. Ô tia, eu tô numa curiosidade. Tô louca para saber o que aconteceu com José. Eu tô doida para saber o que aconteceu com o George. Ai, meu Deus. Será que vai demorar muito para chegar essa hora dessa história? Eu sou louca. Eu tô louca para saber. E os fantoches? E os fantoches? Esquecemos dos fantoches. Verdade. Tia. Os fantoches contaram uma história ontem, né? Começaram. Será o que aconteceu, hein, tia? O que será? Qual foi a mudança radical que aconteceu? É verdade. Vamos fazer um período de louvor agora, tia? Vamos chamar a tia Emily. A gente vai louvar com o nosso primeiro louvor. Amém. Amém? A paz do Senhor, crianças. Boa noite. Tudo bem com vocês? A paz do Senhor, tia Maíra. Tia Emily. Tudo bem? Joia. Crianças, vocês estão preparados para cantar mais um louvor com a gente? Porque o de ontem foi bem animado, não foi? E hoje nós vamos cantar um hino bem animado de novo e eu quero que você cante conosco, tá bom? Hoje é qual, tia? Qual louvor? Hoje, o primeiro vai ser o do gigante filisteu. Gigante, aquele assim que jogou a pedra. Isso. Quem foi mesmo que jogou a pedra, crianças? Vocês foi? sabem quem foi? Eu quero que vocês ponham, escreve aí, ó, e mande pra gente, pra mim saber se vocês sabem. Tia, foi Samuel? Eu acho que foi Samuel. Será? Não é possível. Será que foi? Vamos ver se as crianças sabem quem que foi. Vamos ver. Quero ver Respondem se tá aí, tá, crianças? Tem como vocês, pede a ajuda do papai e da mamãe para estar respondendo aí quem foi que matou o gigante Golias. Isso aí. Amém? Tio Diego, solta o som. Um pouquinho de retorno, tio. O gigante filisteu, grandão assim, grandão assim, grandão assim, se levantou para afrontar o povo de Israel, mas o Deus do céu mandou Davi. Ele era pequenino, pequenino assim, pequenino assim, pequenino assim, mas naquele dia, com uma pedrinha, ele derrubou Golias. Você pode ser pequenininho, 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 mas o nosso Deus é bem grandão, é bem grandão, é bem grandão. Assim, ó, não dá nem pra medir. Assim, ó, Deus é grandão assim. Assim, ó, não dá nem pra medir. Assim, ó, Deus é grandão assim. Um gigante filisteu, grandão assim, grandão assim, grandão assim, se levantou para afrontar o povo de Israel, mas o Deus do céu mandou Davi. Ele era pequenino, pequenino assim, não, pequenino
assim, pequenino assim. Mas naquele dia, com uma pedrinha, ele derrubou Golias. Caiu, tia Maíra. Você pode ser pequenininho, 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 mas o nosso Deus é bem grandão, é bem grandão, é bem grandão. Assim, ó, não dá nem pra medir. Assim, ó, Deus é grandão assim. Assim, ó, não dá nem pra medir. Assim, ó, Deus é grandão assim. Você pode ser pequenininho, 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 mas o nosso Deus é bem grandão, é bem grandão, é bem grandão. Assim, ó, não dá nem pra medir. Assim, ó, Deus é grandão assim. Assim, ó, não dá nem pra medir. Assim, ó, Deus é grandão assim. Deus é grandão assim. Deus é grandão assim, ó. Amém. As criancinhas de casa acertou, hein? Foi Aham. Davi. Isso aí não foi Samuel. Não foi Samuel, viu, crianças? Amém, tia. Vamos louvar o Senhor com mais um louvor? Vamos. Tio do som, solta o som. A alegria está no coração de quem já conhece a Jesus. A verdadeira paz só tem aquele que já conhece
Amém, glória a Deus. Nossa, foi muito legal, né, crianças? Agora a gente vai ouvir mais uma parte do Teatro de Fantoches. É com vocês. Fred! Opa, já vou! Fred, preciso de ajuda. Já disse que já vou. Atenção, todos os passageiros. Por favor, senhor Fred Frederico, comparecer à recepção. Fred Frederico, vem aqui agora, por favor. Pois não, senhora Lucrécia Ludmila. Em que posso ser útil? Ah, Fred, preciso de ajuda com este trabalho. Aquela professora é chata. Você prometeu me ajudar. Aqui estou, senhora Lucrécia Ludmila. Desculpe-me pela demora. Eu estava acabando de dar banho em nosso Beethoven. Agora ele está lindão e feliz. Ah, que bom. Bem, eu estava lendo aqui. Lulu, antes de ajudar você com o seu trabalho, quero contar a maior novidade da semana. Não, a maior novidade do ano. Não, a maior novidade de todos os tempos. Uau! Diga logo, de repente não estou mais com pressa de fazer este trabalho. Lulu, antes de ajudar você com o seu trabalho, quero contar a maior novidade da semana. Não, a maior novidade do ano. Não, a maior novidade de todos os tempos. Uau! Diga logo, de repente não estou mais com pressa de fazer este trabalho. Já consegui esclarecer o mistério Mistério? da mudança radical. Mudança radical? É, a mudança radical no comportamento do Teodoro. Ah, isso! Pois é, o chefe dos bagunceiros virou um menino educado. O que será que aconteceu com o Teodoro? Ele agora tem uma nova vida. Como? Ele recebeu a Jesus Cristo e agora é filho de Deus. Como? Quem te disse isso? Foi ele mesmo. Mas então, faça o favor de contar tudo, tudinho e bem explicadinho. Bem, você me pediu para descobrir o que tinha acontecido com Teodoro. Depois daquele jogo de futebol, lembra? A bola que ele chutou quebrou o vidro da janela do senhor do Camargo. Mas Teodoro não saiu correndo. Ele foi lá e reconheceu que era culpado. E disse que ia pagar o conserto da janela. Isso eu sei. Eu estava lá com você assistindo ao jogo e vi o que o Teodoro fez. Ninguém entendeu nada. Ninguém conseguia acreditar no que estava vendo. Pois então, eu achei que o jeito mais fácil de descobrir o que estava acontecendo com o Teodoro era ir lá e perguntar direto para ele. Você foi corajoso. Ele sempre teve fama de briguento, mas e daí? O que ele respondeu? Ele me disse o que eu te contei, que agora ele tem uma nova vida. É filho de Deus, porque recebeu a Jesus Cristo como Salvador. Mas como? Quando foi isso? Foi na semana passada. Ele foi em um clube bíblico e ouviu falar de Jesus, que morreu pelos pecados dele. Ele se arrependeu e pediu a Jesus para perdoar seus pecados e salvá-lo. E ele disse que a professora do clube leu na Bíblia que ele agora é filho de Deus. Mas que mudança radical! Foi mesmo. Sem dúvida, essa é a maior novidade de todos os tempos. Ei, irmãzinha, vamos fazer logo esse seu trabalho, porque mais tarde vou para o curso de inglês. Eu comecei a fazer aqui no caderno, mas acho melhor fazer direto no notebook da mamãe. Vamos lá para o quarto dela. Vamos. Amém! O que será que vai acontecer, crianças? Para descobrir, a gente tem que ver amanhã, né? Gente, agora a gente vai chamar um personagem muito, mas muito importante da nossa EBF. Quem sabe quem que é? Eu sei que vocês sabem. Então, você aí na sua casa, pega a sua Bíblia e, juntamente comigo, vamos ler a Bíblia. Ô, Bíblia! Bíblia!
Olá, crianças! Olha eu aí de novo, tudo bem com vocês? Oi, Bíblia, tudo bem? Tudo bem, tia Gabi. A paz do Senhor, criança, como vocês estão? Papai, mamãe, tudo bem? Amém. Ô, Amém. Bíblia, o que você trouxe hoje? Eu trouxe o versículo que a gente leu ontem. E aí, criançada, gravaram um versículo? É? E o que É. está escrito lá? Será que as crianças lembram? Vamos lá, criança, onde mesmo eu li ontem? Hein? Será que vocês gravaram? Perguntaram o papai e a mamãe? Como? Vamos lá. Onde é? Tem lá o livro do profeta Jeremias, capítulo 29, versículo 11. E o que fala lá a Bíblia? As crianças com certeza gravaram. Então Eu vamos também lá. acho. Sim, Também maravilha. As crianças têm a mente muito boa. Vamos lá, criançadas, vamos ler junto. Porque eu sei os planos que tenho para vocês, diz o Senhor, são planos de bem e não de mal, para lhes dar o futuro pelo qual anseiam. Tá vendo como as crianças gravaram o texto? Vamos repetir mais uma vez para elas gravar mesmo e ficar no coração delas essa palavra? Essas criancinhas são inteligentes. Elas lá, olha para você ver, as crianças já estão até lendo lá. As crianças já estão até falando, olha que gracinha, gente. Já gravaram o texto. Vamos lá, crianças, vamos mostrar para a tia Gabi que nós estamos fera. Então vamos lá de novo. Porque, juntamente comigo, porque eu sei os planos que tenho para vocês, diz o Senhor, são planos de bem e não de mal, para lhes dar o futuro pelo qual anseiam. Amém, Bíblia. Muito Ouviu lindo aí? esse versículo, Você né? ouviu as crianças? Ouviu, ai? Olha, Elas estão gente, gritando lá de casa. As criancinhas tão fera. Crianças, fiquem aí, amanhã eu tô de volta, tá bom? Amanhã a Bíblia tá aqui de volta. Amanhã você volta? Com certeza. E você vai trazer um versículo muito lindo também? Vou trazer um versículo muito lindo para o coração dessas criancinhas maravilhosas. Então tá bom, eu te espero Amém. amanhã as crianças também. Amém, tia Gabi. Deus abençoe. Tchau, crianças! Amém, crianças. Essa Bíblia é muito divertida, não é? Mas agora nós vamos descobrir mais um pouquinho da história de José. Espero que vocês fiquem sentadinhos aí, quietinhos, para ouvir a tia Nath contar mais um pouquinho dessa história. Amém? Pode vir, tia Nath. Amém. Glória a Deus, crianças. Tudo bem com vocês? Boa noite. Que alegria estar com vocês aqui mais um dia para a gente estar aprendendo mais da palavra do Senhor. Será que vocês lembram qual foi a história que a gente contou ontem? Será que vocês lembram? Eu vou dar uma recapitulada. Nós falamos da promessa. Vocês estão lembrados que Deus fez uma promessa para a família de Abraão, para Isaac, que chegou até a Jacó, e Jacó se casou com Lia, mas ele não amava ela, e ele se casou também com Raquel, que ele era apaixonado por ela, e Raquel deu-lhe um filho. Você lembra qual que é o nome do filho de Raquel? O primeiro filho? Isso mesmo, José, isso. Raquel deu a Jacó, José e Benjamim, não é verdade? O filho mais novo. E aí, crianças, na história de hoje, nós vamos descobrir que alguém queria matar um dos filhos de Jacó. Quem será que teria essa crueldade de querer matar um filho de Jacó? E quem será que é esse filho que eles queriam matar? Será o que ele fazia para alguém querer matá-lo? Pois é, crianças, a família de Jacó, ela estava na viagem, vocês lembram? E ela chegou na cidade de Canaã, de onde Jacó tinha vindo. E Jacó estava todo orgulhoso e apresentou para o seu pai, Isaac, a sua família, todo feliz. Todos os seus filhos. E eram muitos. Vocês lembram quantos filhos que Jacó tinha? Jacó tinha 12 filhos. Isso mesmo, 12.
12. Olha para você ver que tanto de filhos. E ele apresentou orgulhosamente a seu pai, a sua família, a família da promessa, que daquela família viria o Redentor. E aí, crianças, pode pôr o primeiro cartaz? Jacó, ele amava muito, mas muito seu filho José. A ponto de quando José tinha 17 anos, Jacó deu a ele uma túnica colorida, maravilhosa. É super linda a túnica que deu a José. E José ficou todo feliz por ter recebido aquele presente especial do seu pai. Só crianças. Os irmãos de José não gostaram nadinha daquele presente. Eles ficaram com raiva de José, ficaram com ódio dele, ficaram com ciúmes. Eles ficaram muito ciumados, porque José tinha recebido um presente e eles não. E eles ficaram muito bravos. Pode colocar. Próximo visual. E aí, crianças, José, ele, certa vez, teve um sonho. José teve um sonho. E naquela época, Deus falava com as pessoas, muitas das vezes, através dos sonhos. As pessoas sonhavam e era Deus dando as visões para as pessoas sobre o que ia acontecer no futuro. Deus estava revelando José naquele sonho. E José reuniu todos os seus irmãos e contou aquele sonho para eles. Contou que eles estavam num campo, estavam recolhendo feixes de trigo, e cada um tinha seu feixe. E ali, aqueles feixes de trigo de José, dos irmãos de José, se curvaram para o feixe de trigo de José. Aquele sonho mostrava os feixes, todos os feixes se curvando para o feixe de trigo de José. Mas aqueles irmãos de José ficaram irritados, ficaram bravos. Você está querendo que nós se curvamos a você, José? Você está doido? Que sonho é esse? E eles ficaram bravos, mais bravos e bravos com José. Mas aí, pode pôr o próximo visual? Uma certa vez, José também teve outro sonho. José sonhou que o sol e a lua e 11 estrelas se curvavam diante dele. Nossa, esse sonho deu o que falar, crianças, vocês não imaginam. E aí, José contou esse sonho também para Jacó. E Jacó, crianças, olhou para José. José, você está querendo dizer que eu e sua mãe, todos os seus irmãos, devemos nos curvar até você? Jacó ficou pensando naquilo, ficou com aquilo na sua mente, assim, pensando, mas lá no fundo, ele queria saber daquele significado daquele sonho, porque ele sabia que Deus estava trabalhando para cumprir a promessa que foi feita. Crianças, Deus estava trabalhando, mas os irmãos de José ficaram mais bravos ainda e xingavam José e ficavam irritados com ele. E José não entendia. E aí, crianças, Deus, ele está no controle de todas as coisas, mesmo que nós não entendemos. É isso mesmo. Vamos definir uma palavrinha que nos mostra que Deus está no controle de tudo. Ele é soberano. Isso mesmo. O nosso Deus, ele é soberano. Ele tem um controle sobre todas as coisas. Vamos ler lá em Salmos. Isso mesmo. O livro de Salmos, 103, verso 19. Vamos lá? Salmos 103 e o verso 19, que diz assim: nos céus estabeleceu o Senhor o seu trono, e o seu reino domina sobre tudo. Crianças, o Senhor tem o domínio sobre todas as coisas. Ele tem um controle de tudo. Talvez você está pensando aí na sua casa que está acontecendo uma situação triste com você. Você imagina, José estava triste, os irmãos dele estavam o quê? Brigando, xingando ele porque ele estava sonhando.
Talvez você aí na sua casa, você está triste porque alguém está te fazendo alguma coisa muito ruim. Você não está entendendo a situação. Talvez está faltando mantimento na sua casa e você está ficando desesperado, você não está entendendo a situação. Eu tenho uma palavra de esperança para te dar. Deus tem um controle sobre todas as coisas. Ele é soberano. Mesmo que a gente não entende, Deus ele está cuidando de tudo. E sabe como a gente descansa o nosso coração? É quando nós confiamos em Deus e oramos. Criança, se você está passando algum problema, alguma dificuldade, ore ao Senhor. Vai para o cantinho da sua casa, sente ou ajoelhe, ou fique em pé, uma posição bem confortável. Feche os seus olhinhos e conte para Deus o seu problema. Conte para Ele o que está se passando no seu coração. Ele tem o poder, Ele tem o controle de todas as coisas. Mas, crianças, se mesmo assim, você pode procurar um adulto para conversar. Se a angústia está muito forte, você não está conseguindo controlar, chame um adulto, alguém da sua confiança e conte para ele o seu problema, que ele tem certeza que o Senhor vai dar sabedoria a ele para te ajudar. E aí, crianças, os irmãos mais velhos de José, eles foram pastorear as ovelhas, foram levar as ovelhas para um lugar onde tinha mais alimento para elas se alimentarem. E este lugar, pode colocar o mapa, por favor? Chama-se Siquém. Ficava mais ou menos 80 quilômetros de Hebrom. Era bem longinho, sabe? E eles levaram, daí dá para vocês verem, crianças, eles estavam indo para Siquém, com centenas e centenas de ovelhas. Imagina só. E aí, Jacó, pode tirar o mapa, por favor. Jacó mandou José ir lá ver como que estão as coisas. Falou, José, vai lá atrás dos seus irmãos, por favor, e vê como estão as coisas. Eu quero que você me passe um relatório de como que seus irmãos estão, como que estão as ovelhas. E José prontamente obedeceu à ordem do seu pai. Se ajeitou, pôs a sua túnica colorida e foi ao encontro dos seus irmãos. Mas, crianças, essa viagem, ela não era curtinha, não. José ia gastar 2 dias. Imagina só de caminhada para chegar até onde seus irmãos estavam. José era um menino muito obediente. E ele foi caminhando até o encontro dos seus irmãos. Mas chegando em Siquém, ele viu que os irmãos dele não estavam lá. Ele, procurei na sua casa. E isso mesmo, ele estava procurando, mas não achou seus irmãos. E ele teve a notícia que seus irmãos estavam um pouco mais à frente. E José, para cumprir a ordem do seu pai, foi até os seus irmãos. Pode passar o visual. E ali, quando os irmãos de José viram José se aproximando, começaram a rir dele. Lá, já vem o sonhador. Olha lá, com aquela túnica, com aquela marmota, está vindo aqui, ver o que a gente está fazendo. Eles começaram a ficar irritados, começaram a ficar bravos. E eles não suportavam ver José se aproximando deles. E eles fizeram um plano. Nós vamos pegar José, nós vamos matar José e vamos jogar ele dentro desse buraco. Eles não estavam suportando mais ver José. E aí, Rúben, que era o irmão mais velho de José, convenceu os irmãos a não matar José, porque ele era o irmão deles, isso não era errado. Mas deu uma segunda opção. Vamos jogar José neste buraco? E o plano de Rúben era deixar José lá no buraco, que mais tarde ele ia lá buscar José. Isso mesmo, ele ia lá ajudar José. Só que aí, os irmãos de José jogaram José no buraco, sentaram-se à roda para alimentar, como se José nem tivesse ali naquele buraco. Eles não estavam nem aí para José. E aí, de longe, os irmãos de José viram uma caravana, vários camelos, várias pessoas se aproximando, e eram os mercadores. É isso mesmo, eles estavam lá indo para o Egito para vender as coisas. E aí, os irmãos de José tiveram um plano e mudaram totalmente de ideia. Vamos vender José.
Até porque nós não podemos matar ele porque ele é o nosso irmão. Mas vamos vender ele. E aí, crianças, Deus estava no controle de tudo. Imagina só José escutando esse plano dos irmãos sem entender nada. Mas o plano do Senhor tinha que acontecer. A promessa do Senhor tinha que se cumprir. Então, Deus estava disposto a ajudar José ali naquele momento. Pode pôr o próximo cartaz? E aí, crianças, quando os irmãos de José tiveram aquela ideia, Rubem não estava por perto, ele não sabia que os irmãos tinham mudado o plano. Então, eles tiraram José daquele buraco e venderam José para os mercadores por 20 moedas de prata. Isso mesmo, eles tiveram a coragem de vender o seu irmão. E José ia ser levado para o Egito, junto com os mercadores. Isso mesmo. Só que aí, Rubem chegou aonde José, por ele estava, no buraco. Rubem não sabia que José tinha vendido. E naquela época, crianças, quando a pessoa ficava muito triste, muito chateada, a pessoa rasgava suas vestes em forma de luto, de tristeza. Quando Rubem chegou naquele buraco, olhou, cadê José? José não está aqui. Rubem se lamentou de profunda tristeza e rasgou as suas vestes. E aí, os irmãos de José voltaram para casa e encontraram-se com Jacó. Mas eles continuavam com o plano. Eles rasgaram a túnica de José, mataram um bode, sujaram a túnica de sangue. E aí, pode passar o próximo visual? Foram de volta para Hebrom e chegaram ali para Jacó e falaram com Jacó: olha, seu filho favorito José morreu. Um animal o atacou e mostrou a túnica de sangue. Ah, crianças, Jacó ficou tão triste, mas tão triste, que também rasgou as suas vestes e disse que até o último dia de vida dele, até quando chegasse a sua morte, ele ia lamentar a morte do seu filho José. Crianças, os irmãos de José não tiveram piedade do seu pai, contaram-lhe uma mentira. E Jacó acreditou, crianças. José não estava morto, vocês lembram, né? Ele foi vendido e levado para o Egito. Mas isso era um plano do Senhor, porque Deus precisava de José lá no Egito, para que a família dele fosse protegida, para que a família dele a promessa se cumprisse na família dele. Então, crianças, Deus estava no controle de tudo. Imagina só o que estava na cabeça de José. Meu Deus, eu fui vendido, estou sendo levado para o Egito. O que vai me acontecer? Como que vai ficar as coisas? Crianças, parecia que estava tudo perdido, não é verdade? Será o que aconteceu com José? Pois é, Deus está no controle de tudo. Ele está no controle da sua vida, da sua situação. E aí, crianças, eu quero fazer uma oração para você. Se você acredita em Jesus, acredita que Ele morreu na cruz por você, acredita, se você lembra que a gente falou ontem, que Ele veio para remir, para nos livrar do peso do pecado, para nos salvar? Pois é, se você acredita nisso e quer entregar o seu coração para Ele, quer confiar nele, quer que a sua vida esteja no controle de Deus, porque Ele está no controle de tudo, mas se você quer que Ele more em seu coração, que Ele cuide de você, convide Ele agora para morar no seu coração. Feche os seus olhos, abaixe a sua cabeça e peça a Deus: Senhor, eu oro agora por essa criança que reconhece o Senhor como seu Salvador. Eu peço, Pai, que o Senhor venha morar no coração dela. Senhor, ela te aceita para ser chamado como filho de Deus. Deus, perdoa os pecados dela. Escreve o nome dela no livro da vida. Dessa criança, entendimento. Dessa criança, Pai, força para permanecer nos seus caminhos. Guarde a vida dela, a família dela. Deus, Tu és soberano e está no controle de tudo. Mesmo que nós não entendemos, sabemos que o Senhor está agindo e está trabalhando. Eu peço ao Senhor, trabalhe na vida dessa criança, na vida dessa família. No nome de Jesus. Amém, crianças. Glória a Deus. Amanhã tem mais. Amanhã nós vamos ficar sabendo o que aconteceu com José.
O que aconteceu? Amanhã a gente vai ficar sabendo. Muito obrigada, Deus abençoe. Amém, glória a Deus. Amanhã a gente volta, tá, Tia Nath, para ouvir mais. Mas antes da gente ouvir a nossa próxima historinha, que é a historinha do George Miller, nós vamos cantar mais um louvor com a Emily e com a Maíra. Amém. Amém, crianças. Vamos cantar mais um Glória louvor a com a Deus. gente? Bem animada aí na sua casa, tá bom? Vamos levantar e cantar bem animadinho, tá bom? Diz Jesus, eu sou a luz do mundo, e quem me segue não andará em trevas, mas terá a luz da vida. Quem anda na luz jamais tropeçará, pois a luz de Cristo em nossa vida brilhará. A luz e as trevas não têm comunhão. Jesus é a luz da vida, é a salvação. Disse Jesus, eu sou a luz do mundo, e quem me segue não anda em trevas. Quem tem Jesus não tem medo do escuro, vive feliz sorrindo a cantar. Batendo palma, crianças. Quem anda na luz jamais tropeçará, pois a luz de Cristo em nossa vida brilhará. A luz e as trevas não têm comunhão. Jesus é a luz da vida, é a salvação. Disse Jesus, eu sou a luz do mundo, e quem me segue não anda em trevas. Quem tem Jesus não tem medo do escuro, vive feliz sorrindo a cantar. Disse Jesus, eu sou a luz do mundo, e quem me segue não anda em trevas. Quem tem Jesus não tem medo do escuro, vive feliz sorrindo a cantar. Disse Jesus, eu sou a luz do mundo, e quem me segue não anda em trevas. Quem tem Jesus não tem medo do escuro, vive feliz sorrindo a cantar. Disse Jesus, eu sou a luz do mundo, e quem me segue não anda em trevas. Quem tem Jesus não tem medo do escuro, vive feliz sorrindo a cantar. Amém. Glória a Deus. Coitado do tio da câmera, gente. A câmera dele caiu, um erro de gravação aqui, mas não tem problema, viu? Continuamos. Tia Gabi. Nosso cameraman. Amém. Você viu, tia? Tadinho. Mas é assim mesmo, né, gente? Nós vamos ouvir mais uma história, gente. E essa história é de um homem de muita fé, viu? Vamos lá? Tia Tayane, pode subir. A paz do Senhor novamente, crianças. Como vocês estão? Vocês passaram bem de ontem para hoje? Eu espero que sim. Então, crianças, vocês se lembram de como começou a nossa história ontem? Nós estamos contando a história de um homem que foi como herói da fé. O nome dele é George Miller. George Miller. E ontem nós vimos, crianças, que a vida, o começo da vida do George não foi muito boa, não. Vocês se lembram? Ele brigava muito com o pai dele. E ele também fazia muitas coisas erradas, criança.
ele mentia, ele bebia e ele vivia uma vida totalmente desregrada e sem temor a Deus. Mas ele aceitou a Jesus e decidiu ser um missionário para pregar a palavra de Deus às vidas que precisam. E aí, crianças, ontem, vocês se lembram que quando George foi contar para o pai dele que ele iria ser um missionário, o que o pai dele disse? Que não iria dar nenhum centavo para o George ser missionário. Ah, crianças, mas George estava confiando em Deus porque ele aceitou a Jesus em seu coração e sabia que Deus iria suprir as necessidades dele. E aí, eu gostaria que vocês abrissem a Bíblia de vocês. Eu sei que todo mundo aí está com sua Biblinha em casa, os papais, as mamães, avós, avós, tios e tias. Vamos ajudar a criança a abrir a Bíblia. Eu quero todo mundo lendo. Lá em Filipenses, capítulo 4 e no versículo 19. Filipenses, capítulo 4 e versículo 19, diz assim, crianças: o meu Deus, segundo as suas riquezas, suprirá todas as vossas necessidades em glória por Cristo Jesus. Vamos repetir, crianças? O meu Deus, segundo as suas riquezas, suprirá todas as vossas necessidades em glória por Cristo Jesus. Glória a Deus. O que é que diz esse versículo, crianças? Que se nós confiamos em Deus, Ele supre as nossas necessidades, cada uma delas. E era com isso que o George estava contando, porque ele não tinha dinheiro. Depois ele voltou para casa, crianças. Aliás, ele não voltou para casa, ele foi para a universidade. E ele orou a Deus, porque ele não tinha nenhum centavo, crianças. E ele se ajoelhou ali ao lado da sua cama e falou com Deus para suprir a necessidade dele. E aí, quase que no mesmo instante, alguém bateu a porta, do quarto onde o George ficava. Era o senhor Toluque, da universidade. E ele disse: George, eu tenho uma proposta para fazer para você. Tem alguns alunos que vieram lá dos Estados Unidos da América que estão precisando de um aluno inteligente para dar aula de alemão. Crianças, e o George era alemão, ele estava na Alemanha, lá na cidade de Halle. Então, mas o George falou assim: olha, senhor Toluque, infelizmente eu não vou poder dar aula, porque eu preciso trabalhar para ganhar dinheiro, porque o meu pai não está me ajudando mais. Mas o senhor Toluque falou assim: uai, George, espera um pouco. Isso também é trabalhar, sabe por quê? Eles vão pagar para você dar aulas de alemão para eles. Crianças, olha que maravilha! O Senhor Deus já tinha suprido a primeira necessidade de George. E não eram 1 nem 2 alunos, eram 8 pessoas que iriam pagar todo mês. E o dinheiro seria mais do que suficiente para ele cobrir as suas despesas. Tanto os seus estudos, quanto a sua alimentação, tudo, crianças, Deus já tinha preparado. Olha como Deus ouve a nossa oração. E aí, crianças, não parou por aí, não. Olha o que aconteceu. Passado algum tempinho, ele recebeu permissão de morar de graça em um quarto de um orfanato que ficava pertinho da universidade onde ele estudava. Deus foi fiel. Antes ele tinha que pagar o aluguel do quarto. Nem isso mais ele precisava fazer. E aí, crianças, esse orfanato que o George foi morar, ele era de um homem chamado August Frank. E o August, ele também não tinha nenhum centavo no bolso quando começou a construir o orfanato. Deus supriu tudo. Então, George começou a pensar: essa história desse homem parece com a minha.
E Deus foi colocando aquela ideia no coração do George. E aí, crianças, ele ainda queria ser um missionário. Ele ouviu falar de uma sociedade missionária que estava pagando para os missionários ficarem estudando. Ou seja, ele iria receber para ser missionário. Que maravilha! Ele, mais do que depressa, se inscreveu. Pode passar, por favor. Então, crianças, ele se inscreve para a universidade. E aí passa um tempo, e a universidade e a sociedade missionária aceita o pedido dele e diz assim: George, venha para a Inglaterra. Crianças, era um outro país. O George, ele morava na Alemanha, que era muito, muito longe da Inglaterra. E aí, a sociedade missionária ia pagar tudo. Olha que maravilha, para o George ser um missionário. Pode passar. Então, ele viajou, era uma longa viagem, ele tinha que ir de barco. Então, ele viajou. Mas, crianças, era um país diferente. O George não trabalhava, mas ele estava muito empolgado, porque o Senhor estava cumprindo os seus planos na vida dele. E aí, crianças, ele chegou lá em Londres, que é a capital lá da Inglaterra, e aí ele começou a estudar. Ah, crianças, mas o George pensou que ele ia sair, que ele ia pregar, que ele ia fazer missões, mas não. A sociedade missionária colocou ele sentado em um quartinho e ele tinha que ficar estudando 12 horas por dia. Pode mudar. O George estudava, crianças, e quase desistiu. 12 horas é muita coisa, não é mesmo? E aí, ele foi sentindo que o corpo dele já não tinha forças e acabou ficando doente. E ele foi a um médico, e o médico disse: George, você precisa de ar puro, George. Vá para um local mais isolado, onde que você possa respirar um pouco para o seu corpo não adoecer. E o George foi. Sabe para onde que ele foi, crianças? Ele pegou as malas com as poucas coisas que ele tinha e foi descansar, pode passar, em um vilarejo chamado Taimon. E aí, crianças, ele conheceu um pastor escocês chamado Henry Craik, que o encorajou. O Henry era escocês e eles, com um sotaque diferente daqui, um sotaque diferente dali, o Henry falou para eles: olha, você continue na sua fé, que Deus vai te honrar, Deus tem grandes coisas a fazer na sua vida, George. E George, recuperado, crianças, volta novamente para Londres. Mas aí ele ficou doente de novo. Ficando 12 horas estudando sem parar, ele acabou ficando doente novamente e teve que voltar para Taimon de novo. Mas aí o George orou e nasceu no coração dele o desejo de ficar lá em Taimon. E ele tomou a decisão de ser missionário na Inglaterra mesmo e comunicar à sociedade missionária. Mas vocês se lembram que a sociedade missionária era quem pagava as despesas do George? Pois é. Quando a sociedade missionária ficou sabendo que o George não ia mais voltar para estudar, eles cortaram todo o sustento de George. E George não trabalhava, crianças, estava em outro país, em um país muito longe da terra dele, em um país diferente do dele. Mas ele sabia que Deus iria suprir mais uma vez a sua necessidade. E aí, crianças, aconteceu uma coisa maravilhosa. Eles convidaram o George para ser pastor lá em Taimon, em uma capela chamada Ebenezer, que era onde ele sempre gostava de ir aos cultos quando ele estava no vilarejo. E aí era Deus confirmando o desejo do coração do George. Olha que maravilha. Ele disse que queria ser missionário lá e agora eles o convidaram para ser
pastor. Pode passar. Então, crianças, ele aceitou o convite, mas, pode passar. Ele aceitou o convite para ser missionário, para ser pastor ali em Teimon. Mas ele já foi logo avisando para as pessoas, olha, eu vou ficar aqui, mas somente pelo tempo que Deus permitir que eu fique. Então, não é para sempre. E aí algumas pessoas falaram assim, olha que pastor atrevido. Ele mal começou e já está dizendo que pode ir embora. E muitas pessoas não voltaram mais na Capela Ebenezer, mas Deus trouxe mais pessoas e mais pessoas para o VJorge, e o trabalho só prosperava. Pode passar a figura. Então, crianças, George pregava por todos os cantos, e um certo dia ele foi para uma cidadezinha chamada Exeter para pregar. E lá, olha a figura, crianças, ele conheceu uma moça chamada Mary Groves. E aí, a Mary sempre incentivava o Josh, você vai conseguir, você vai pregar a palavra de Deus. E naquela noite, crianças, lá em Exeter, a pregação não foi das melhores. George falava pouco inglês e os pensamentos vinham em alemão na cabeça dele, ele não conseguia passar para o inglês e saía tudo embolado. Mas no final do culto, a Mary falou com ele, continue que Deus ainda vai te usar muito. E ele começou a gostar daquela moça, crianças, e se apaixonou por ela. E aí ele entendeu que o Senhor tinha mandado uma ajudadora para o seu ministério de missão. E oraram, e o que aconteceu? Eles se casaram, isso mesmo. E aí, crianças, Deus continuou fazendo maravilhas. Mas lá na igreja do George, onde ele era pastor, tinha um sistema de aluguel de bancos. Vê se pode, crianças, mas era muito comum naquela época. Os bancos da igreja, da capelinha, eram alugados. Quem tinha mais dinheiro, sentava na frente, porque pagava mais. E quem não tinha dinheiro, sentava lá atrás, porque não tinha dinheiro para pagar um banco melhor. E o senhor Kennedy, coitadinho, que era surdo, mas ele era pobre, como ele iria escutar os sermões, a palavra de Deus? Como é que ele iria fazer? Então, o George, ele tomou uma decisão em seu coração, que ele não iria mais alugar os bancos da igreja. Todos iriam ter oportunidade de ouvir a palavra de Deus, porque naquela época não tinha microfone como esse. Então, era só na voz mesmo. Quem ficava mais lá atrás não ouvia nada. E aí, crianças, ele tomou essa decisão. E a Mary falou com ele, mas George, o nosso sustento vem desses aluguéis desses bancos. Se as pessoas não pagarem, como é que nós vamos fazer para nos sustentar? Aí ele disse assim, aí é que está. Mais uma vez, Deus irá suprir a nossa necessidade. O lema da vida do George, crianças, era esse. Deus supre. E ele viveu isso. E aí, crianças, pode passar a figura? O George teve uma ideia muito linda. Ele pegou, construiu uma caixinha de madeira e pregou na igreja. E nessa caixinha de madeira, as pessoas iriam colocar ali as moedinhas, tudo que elas quisessem. Mas ele não ia pedir dinheiro, não ia pedir. Deus iria suprir as necessidades. E aí teve uma noite que eles já estavam, sem nenhum dinheirinho na caixa, crianças. E ele foi lá à noite, não tinha quase nada de comer na casa deles. Ele bateu na caixinha e a caixinha estava vazia. E ele orou, foi para casa, balançou a Mary e falou, vamos orar, vamos ajoelhar e pedir que Deus vai suprir a nossa necessidade. Ele sabe o que nós precisamos. E no dia seguinte, crianças, pode passar. Crianças, no dia seguinte, veio um diácono da igreja, e falou assim, pastor, eu
Só deixei para vir hoje, agora de manhã, porque eu fiquei com vergonha, porque é um valor tão pouco. O diácono estava trazendo para George, a esposa, R$ 38, crianças. Mas era o valor que eles precisavam para suprir as necessidades deles. E não tinha mais aluguel de bancos. Então, eles oraram naquela noite, falando: tudo o que nós temos vem de ti, Senhor. E Deus supriu a necessidade daquele casal. E aí, crianças, uma vez também, eles não tinham nada, e aí alguém foi lá e colocou umas moedinhas na bolsa da Mary no trem. Eles não sabiam quem era. Deus supriu. Teve um dia que eles estavam sem nada para comer à noite, e veio uma mulher desconhecida e entregou o pão quentinho para eles, crianças. Deus supria. E no final daquele ano, eles tinham arrecadado 3 vezes mais do que eles teriam arrecadado se os bancos da igreja estivessem alugados. Glórias a Deus. Deus supre as necessidades. E aí o tempo passou. E o Henry Craik, aquele amigo do George, convidou ele, crianças, para ir para um outro lugar, chamado Bristol, para pregar nas favelas. E a Mary questionou George: mas George, as coisas estão indo tão bem. Como é que a gente vai fazer agora, George? Olha, o nosso bebezinho vai chegar em pouco tempo. Sim, crianças, eles iriam ter um filho, um bebê. Como é que eles sobreviveriam com uma criança em um lugar desconhecido? Eles teriam que confiar em Deus mais uma vez. E aí, vocês acham que o George vai se mudar para Bristol para pregar nas favelas? Se vocês quiserem saber o que vai acontecer, vocês têm que ficar ligados aqui amanhã, nesse mesmo horário, que nós vamos terminar de contar mais um capítulo dessa história. Deus abençoe vocês, e eu passo para a tia Maíra e para a tia Gabi. Amém. Glória a Deus. Já estou curiosa, hein, crianças, para saber o que aconteceu. Mas, para a gente saber, só amanhã. E amanhã o horário vai voltar a ser o horário que foi na segunda. Amanhã será das 19h30. Amém? Agora, crianças, a gente vai orar e encerrar o nosso segundo dia de EBF. Quero agradecer a vocês que estão nos assistindo e, mais uma vez, compartilhe o nosso link para convidar mais coleguinhas. Assim, nós vamos atingir um tanto de criança e um tanto de coraçãozinho que vai conhecer sobre Jesus. Amém? Tia Gabi? Amém, amém. Foi muito bom, né, crianças? Eu estava ali ouvindo e a história foi muito legal. Todas as histórias, né? Amém. Mas agora nós temos que encerrar mais um dia, mas amanhã tem mais. Vamos orar juntamente comigo? Feche os seus olhinhos. Senhor, meu Deus, nós te agradecemos por mais um dia, Senhor, aqui na tua casa, Senhor, fazendo a tua vontade, meu Deus. Continue nos abençoando, continue abençoando as criancinhas, continue abençoando a EBF, Senhor, que é para a honra e a glória de teu nome. Amém. Esperamos vocês amanhã, viu, crianças? Tchau.